Reviravolta, Flamengo sofrendo baque por Carrascal. Vamos falar sobre isso, o Mengão agindo rápido nos bastidores ou lento, Pedrão? Várias outras notícias do Flamengo, toca aí meu parceiro e minha parceira. Tocou, então vem comigo, rubro-negro. Vamos às notícias do Flamengo aqui, diretamente da caverna do Urubu. E ó, hoje é dia internacional da amizade, meu parceiro e minha parceira rubro-negra. Então, parabéns para você, meu amigo, minha amiga, parceiro e parceiro rubro-negro. Deixa teu comentário aí, parabéns a todos os amigos aqui que nós temos no canal, beleza? Vamos avançando aí, Flamengo enfrenta o Fluminense daqui a pouquinho no estádio do Maracanã para tentar, quem sabe, recuperar a liderança do Campeonato Brasileiro. É uma missão muito difícil, eu não diria nem para você que é difícil ganhar do Fluminense, né? Lógico, é um clássico, aquela coisa toda, mas o mais difícil mesmo é o Flamengo, é o Cruzeiro, aliás, perder pontos para o Juventude jogando no seu mando de campo, jogando no estádio do Mineirão, né? Isso aí é evidente que é culpa do Flamengo, que acabou perdendo para o Santos no meio da semana na Vila Belmiro. Nós vimos aí ontem o Mirassol dando a chapuletada no Santos com Neymar, com fulano, com ciclano, com todo mundo, né? E os caras do Mirassol ainda conseguiram entrar na mente do Neymar, coisa que o Flamengo não conseguiu fazer, muito pelo contrário, né? Foi adorado o Neymar ali pelos jogadores do Flamengo, mas vamos falar de Fla-Flu, vamos falar de Flamengo e Fluminense, apesar da torcida do Fluminense ficar falando erroneamente, aliás, né? Ganhar Fla-Flu é normal, por que isso, por que aquilo? São 456 jogos na história, hoje é o jogo de número 457, 167 vitórias do Flamengo, 142 derrotas do Flamengo, com 655 gols marcados, 593 gols sofridos. O Fluminense vem de um revés diante da equipe do Cruzeiro, que é o líder do campeonato, no estádio do Maracanã, perdeu o seu principal jogador, que era o John Arias, que foi negociado com o Wolverhampton, e teve a volta de John Kennedy, que eles ficam falando aí aos quatro cantos. É o matador de urubu, eu não sei que matador de urubu é esse. Em uma oportunidade o cara fez gol contra o Flamengo, eu lembro até desse jogo, 2021, Renato Gaúcho era o técnico do Flamengo na oportunidade, e o John Kennedy foi lá e marcou duas vezes contra o Flamengo, foi 3-1 esse jogo, acho que aquele Abel Hernandes fez o gol do Fluminense, enfim, mas é passado, quem vive de passado é museu, beleza? Vamos falar sobre arbitragem, vamos falar sobre prováveis escalações em relação ao Flamengo e também em relação ao Fluminense. O jogo marca a 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 19h30. O Flamengo tem um jogo a menos em relação ao Cruzeiro, que é o líder do campeonato, que é o Sport. Então, por que isso, Pedrão? O Flamengo só jogou 13 vezes no campeonato, como é que é o 15º jogo? Porque tá devendo uma rodada, acho que é a 10ª ou a 11ª, contra o Sport, em função do Flamengo ter ido para o Mundial de Clubes. O Fluminense também deve uma rodada em função de ter ido para o Mundial de Clubes, pessoal. Bom, transmissão Pedrão RNTV, pessoal, ali por volta das 5h30, 5 horas da tarde, já vamos estar abrindo a live 4h30, para você conferir a nossa transmissão, beleza? Provável escalação do Flamengo. O Felipe Luiz continua com os problemas na lateral esquerda, né? Perdeu o Ayrton Lucas, né? Em função daquele corte terrível que ele sofreu na canela. Perdeu o Alexandre em função de uma dor na posterior de coxa que depois foi nos revelar que era uma lesão grau 1 do jogador. Naturalmente, Guilhermo Varela surge como opção improvisada na lateral esquerda, apesar do Flamengo já ter o Matias Vinha. O Felipe Luiz optou não, tá voltando de lesão, uma lesão grave, multiligamentar. É um jogo pesado, é um clássico, a gente precisa de um cara 100%, então vai jogar o Guilhermo Varela. O Flamengo não tem o Bruno Henrique, o Alacian deve ser realmente, tá por aí, agora há pouco o Alacian deve ser o titular do Flamengo nesse embate diante da equipe do Fluminense. O Flamengo vai a campo com o Agustín Rossi,
O Wesley na lateral direita, que pode marcar sua despedida do Flamengo como jogador profissional de futebol, do Flamengo, não do futebol, ele é muito jovem para isso, entretanto, tá um entreveiro danado, com o Mbappé não querendo liberar, Boto querendo liberar, mas quem manda mesmo é o Mbappé, é ele quem tem a caneta, que ele tá meio bolado, porque, ué, Boto, você quer vender o Wesley, mas você não tem reposição ainda, como é que nós vamos perder o nosso lateral direito? E a gente vai falar, calma, que tem informação sobre isso também. Léo Ortiz na zaga, junto com Léo Pereira, Varela na lateral esquerda, Alan, Jorginho Arrascaeta, Luiz Araújo, Gonçalo Plata e o Alacian. Esse é o provável time do Flamengo para encarar a equipe do Fluminense. Uma equipe que tem desfalques, não tem Pulgar, não tem Bruno Henrique, não tem Alexandre, não tem Ayrton Lucas, mas mesmo assim é uma equipe superior ao time do Fluminense, mas clássico é clássico e vice-versa. É um time muito leve, né? Bem veloz. Você tem Plata, Luiz Araújo, o Alacian, o próprio Alan que dá um dinamismo. Então, a tendência é que seja um Flamengo pressionante, beleza? E tem que tomar cuidado em relação ao cartão amarelo. O Eric Pulgar tá pendurado. Não obstante, ele tá lá no Chile ainda, né? No seu país de origem, se recuperando da lesão que ele sofreu no pé. Deve voltar nessa semana para a cidade do Rio de Janeiro. E o Alacian, pessoal, o Alacian tá pendurado com cartão amarelo, então tem que tomar cuidado. Sobretudo que no Brasil nós temos um exagero nas faltas e o Flamengo ele joga de forma pressionante, então ele vai ser um dos caras que vai pressionar o Fluminense, no caso do Alacian, e ele precisa tomar cuidado porque a arbitragem está distribuindo cartões amarelos nesse início de campeonato brasileiro. Já visto o que aconteceu com o Bruno Henrique. Bom, o Fluminense deve vir a campo com Fábio no gol, que é um grandíssimo goleiro, Samuel Xavier, zaga, Thiago Silva e Inácio. Ignácio, pra mim esse G é mudo, tá? Tem que perguntar lá pro menino do Fluminense. Inácio, Freitas, René, ex-Flamengo na lateral esquerda. Existe uma possibilidade do colombiano Gabriel Fuentes jogar pela lateral esquerda. Martinelli, Hércules, Nonato, Soteldo e Cano. Pessoal, o time do Flamengo é melhor do que esse time do Fluminense, mas destaque aqui pro Fábio, pro Thiago Silva, pro Martinelli e pro Hércules, que inclusive estava dando sopa no mercado aí. O Flamengo engoliu barriga, acabou que não contratou um bom jogador advindo da equipe do Fortaleza. O Cano tá meio barro, meio tijolo, mas essa é a equipe base do Fluminense para enfrentar o Flamengo hoje dentro de campo. Quem apita é a arbitragem paulista de Rafael Claus. Acho que isso não é que vai beneficiar o Flamengo, vai beneficiar o jogo, porque é um árbitro que ele não costuma ficar marcando faltinhas, então o Flamengo, por ter esse modelo de jogo, de marcar pressão no campo do adversário, espero que esteja em campo hoje essa marcação, pressão do Flamengo, não ter um árbitro que fique marcando faltinhas e mais faltinhas é melhor, mas não significa, vai beneficiar o Flamengo, não, de forma nenhuma. Bandeira número 1, Danilo Ricardo, até porque ele pode fazer uma cagada absurda e resolver apitar tudo hoje, aí vocês vão querer botar a culpa em mim. Danilo Ricardo Simão Maniz, bandeira número 2, Evandro Melo de Lima, e o VAR fica por conta do Rodolfo Toschi Marques do Paraná, predominantemente uma arbitragem paulista, salvo o VAR, que é do Paraná, do Rodolfo Toschi Marques. Enfim, não tem, porque é paulista, vai ajudar o Palmeiras, tem primeiro que se ajudar, né? Pessoal, aconteceu uma situação, olha, rapaz, só o Flamengo para protagonizar esse tipo de coisa. Pegaram uma foto do Léo Ortiz, tá? Não vou dizer a torcida do Flamengo, porque a torcida do Flamengo é algo muito abrangente, são mais de 45 milhões de pessoas, mas pegaram essa foto aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó, do Léo Ortiz, e começaram a... Ih, rapaz, o Léo Ortiz tá gordo, o Léo Ortiz tá isso, tá igual o Pedrão lá do canal Mengão Melhor, lá, Pedrão... Começaram a publicar isso. Gente, sinceramente, tem que parar com isso, analisar. Você é nutricionista, por acaso? Você se formou em nutrição? Por uma foto, você já... tá gordo. Foto tem ângulo, foto tem a questão da luz, foto tem... mas ele tá gordo. Gente,
pela madrugada a gente fazia. Aí o Léo Ortiz, esse bafafá de falar que ele tá balofo, que ele tá isso, que ele tá aquilo, chegou no Léo Ortiz porque ele é muito ativo no Twitter. Inclusive, a torcida do Flamengo tem uma brincadeira de pegar antigos posts dele que se encaixam em contextos atuais, né? Algo que ele falou no passado e que se encaixa perfeitamente, né? Ele é um cara muito ativo. Ele viu esse tipo de coisa e desativou a sua conta no X. Tá aí, pessoal. Muita gente comentando, Pedrão, ele é um frouxo, ele tem que aguentar crítica. Gente, eu acho que ele tá certo. Tem mais aqui de desativar mesmo. Tem um monte de doido publicando um monte de loucura. O Léo Ortiz, pra mim, ele continua sendo um dos melhores zagueiros do elenco. A grande questão também acho que ele oscilou nos últimos 2, 3 jogos, tá? Sobretudo nesse jogo contra o Santos, ele errou alguns passes ali. Eu avaliei de forma pedante. Não significa que foi na minha humilde opinião. Escudo do Mengão aqui, tá? Camisa do New York Knicks, mas escudo do Mengão aqui. Acho até que ele foi meio pedante. Ah, eu sou o Léo Ortiz, eu não erro passe. Agora, daí pra você pegar e dizer que o cara tá gordo, que tá isso, que tá sendo antiprofissional, aí, sinceramente, gente, eu discordo plenamente da posição das pessoas que estão fazendo isso, tá? Inclusive, o Léo Ortiz, ele é tão valorizado no futebol, não só no futebol brasileiro, no futebol europeu, que a Juventus e a Roma da Itália sondaram o zagueiro recentemente. No entanto, a diretoria do Flamengo não quer negociá-lo, pelo menos nessa janela. Ele é considerado um dos líderes do elenco e conta com a confiança do Filipe Luís e dos demais jogadores. Acho que crítica sempre cabe, ninguém é criticável, como eu já disse aqui. Mas falar que o cara tá gordo, tá isso, tá aquilo, sem ter prova concreta disso, eu acho pretensioso, leviano por parte de qualquer pessoa. O cara é muito fácil, o cara tá no sofá, tá deitado, aí tá gordo, Pedro. Pô, gente, pela madrugada, né? Não vamos fazer esse tipo de coisa. Pessoal, a Roma deu um ultimato ao Flamengo. Como assim, Pedrão? Deu um ultimato? A oferta feita pela Roma para contratar o lateral direito do Flamengo, Wesley, tem prazo de validade. Que isso, Pedrão? Tem. O clube italiano tem pressa para concretizar o negócio e o Flamengo precisa dar uma resposta até amanhã, até o dia 21 de julho, conhecido como amanhã, para dar essa resposta se vai vender ou não. Eu já não gosto dessa história de ficar pressionando, entendeu? O BAP já deixou claro pro Boto, só vamos negociar o Wesley caso tenhamos uma peça de reposição. E espero que ele cumpra com essa palavra até o final, porque o elenco do Flamengo já está enfraquecido, já perdeu o Gerson, que era um dos líderes do elenco, abaixaram a multa, perderam o Gerson, não contrataram ninguém pro lugar do Gerson, estão cheios da grana, e se vender o Wesley, aí, meu amigo, e sem ter ninguém pro lugar, vai ser uma verdadeira vergonha. O Botafogo vendeu o Gregory, já anunciou o Danilo, ex-volante da equipe do Palmeiras. O Palmeiras negociou o Richard Rios e já tá de olho no Wendel, do Zenit, né? Que pode vir. E o Flamengo perdeu o Gerson, tá em vias de perder o Wesley e tá moscando, e tá dormindo no mercado da bola. É isso realmente que eu não consigo entender. E o que eu não consigo entender mais ainda é que em 2025 até então, ó, 163 milhões de reais, vamos botar de reais aí, pelo Gerson, pingou no Flamengo. 97 milhões de reais, pingou pelo Alcaraz. 45 milhões de reais, pingou pelo Fabrício Bruno. Percentual do Otávio, que estava lá no Porto, foi negociado com o Paris FC. Deu mais ou menos 2 milhões e 300 mil reais para o Flamengo. Vinição, estava no Sheffield United e foi negociado com o Wolfsburg, da Alemanha, 3 milhões de reais. Richard Rios, percentual também, foi negociado pelo Palmeiras, para o Benfica, Flamengo, 12 milhões e 800 mil reais. Receita do Mundial, 152 milhões de reais. Se a gente for
totalizar isso tudo, são 476 milhões e 200 mil reais, dá mais ou menos 73 milhões de euros que o Flamengo arrecadou com a venda desses atletas, com o percentual desses atletas e com a receita do Mundial. É evidente que essa receita do Mundial tem que ver a questão do imposto, né? Que não vai pingar isso tudo. Mas é um dinheiro considerável e até agora os caras não repuseram. E outra coisa, tá? O Flamengo não é banco. O Flamengo não tem que chegar ao final da temporada. Nós tivemos um superávit maravilhoso de 300 milhões. Tivemos um lucro maravilhoso. Não! A função do Flamengo é esportiva. Evidente que não pode ficar terminando em déficit. Palavra difícil, né? Ficar 100 milhões de déficit, 50, 30, sabe? Não pode. Senão daqui a pouco vamos ter problemas financeiros. Entretanto, não adianta de nada ter dinheiro guardado no Flamengo. Esse dinheiro tem que sair para contratar, para o Flamengo ser forte no futebol. Evidente, tem as outras modalidades, tem o basquete, tem a natação, que é importante, tem a ginástica, mas são modalidades que nem se comparam o valor do investimento feito pelo Flamengo em relação ao futebol, né? E o Flamengo existe mais em função do futebol do que das outras modalidades. Por mais que o Mengão seja pioneiro e um dos grandes clubes formadores de atletas no geral, em relação a esporte. Então, isso aí precisa ser cobrado, tá? Chegou uma informação lá da Rússia, né, do portal russo Sport Express, que junta uma fonte familiarizada com a situação, que o Dínamo não está trabalhando na documentação com o Flamengo referente ao meio-campista Jorge Carrascal. Anteriormente, o agente do jogador, Rodrigo Lopes, havia dito que a negociação se encontrava avançada e a fonte falou o seguinte, em entrevista a esse portal russo: não há qualquer trabalho sendo feito em relação aos documentos de Carrascal. Não houve comunicação oficial entre Flamengo e Dínamo no último mês. As palavras do agente são enganosas. De dizer que estava avançado, estava praticamente fechado. No dia 17 de julho, foi noticiado pelos grandes portais, aqui no canal também, que o Flamengo havia acertado um contrato de 4 anos pelo Carrascal, logo após aquele vexame contra o Santos, né? 12 milhões de euros mais 3 milhões de euros bônus. Na sexta, o agente do jogador, o Rodrigo Lopes, afirmou ao Sport Express que os clubes estavam trocando documentos pela transferência do Carrascal. Pessoas ligadas ao Flamengo trazem uma informação mais parecida com o que o agente do jogador trouxe. Tá avançada, estamos trocando documento e não tem nada fora de controle. Essa fonte russa aí está sendo enganosa e o Flamengo, de fato, já acertou a contratação do Carrascal. O pessoal, que eu sei é que no perfil oficial do Flamengo não tem nada ainda. E o pessoal cobra na razão, porque tá perdendo jogador, tá em vias de perder mais jogador e não chega jogador. Segundo o Diário AS, da Espanha, o Flamengo estuda a possibilidade de repatriar o meia Renier, que pertence ao Real Madrid, foi negociado do Flamengo para o Real Madrid no início de 2020 por cerca de mais ou menos 35 milhões de euros. O jogador defendeu Granada na última temporada e não faz parte dos planos do clube espanhol para 2025, com um contrato até junho de 2026. Renier também desperta o interesse do Botafogo, que monitora de perto a situação. A ver como vai ficar isso. Você que tá aí, dá aquela moral de sempre, se inscreva no canal, acione o sininho da notificação, deixa o teu like, tamo junto, saudações rubro-negras.